Conversas e confabulações. Eu sou o Dr. Paulo Alves, falando de saúde de forma serena, sincera e suave. Antes de mais nada, deixe o seu gostei no vídeo e veja o vídeo até o final. Se você vê só a manchete, você não compreende a notícia na sua integridade. No vídeo anterior, nós falamos do papel dos radicais livres como gatilho para disparar a formação da placa obstrutiva das artérias. E hoje eu vou trazer alguns aspectos da vida que diminuem a intensidade desse evento e que tem a ver com a inflamação que acontece no local desde o início do processo. Vamos confabular? A doença aterosclerótica, que leva à obstrução das artérias, é um processo inflamatório. Ponto. E a inflamação é um processo feito por algumas células sanguíneas específicas. Funciona assim: uma ameaça localizada, uma infecção, por exemplo, e as células ameaçadas liberam na circulação sanguínea substâncias que vão atrair para o local as células do sistema de defesa e que vão produzir a inflamação. Isso acontece aqui. O endotélio, o revestimento da artéria lesado, você tem a infiltração de LDL colesterol, liberação dessas substâncias no local, atração de células do sistema de defesa, iniciando a inflamação que a longo prazo vai produzir a obstrução. Se isso ocorre numa coronária, nós vamos ter o quê? Um infarto agudo do miocárdio. Nós vimos nos últimos vídeos o papel de alguns alimentos que participam desse processo inflamatório do qual eu acabo de falar. Gorduras, alguns carboidratos, carnes vermelhas. Em parte, eles contribuem com a doença aterosclerótica por possuírem também esse efeito pró-inflamação. A novidade de hoje diz respeito ao aspecto emocional. A cultura popular já consagrou a associação entre estresse e algumas doenças, como úlceras do estômago, alergias de pele, câncer, distúrbios cardiovasculares. É muito comum a gente receber no consultório pessoas com sintomas cardiovasculares típicos, dor no peito, palpitação, coração acelerado, desencadeados exclusivamente por estresse. A pessoa não tem doença cardíaca naquele momento, mas está apresentando sintomas. Submetida a essa tempestade constante, com o tempo o coração dessa pessoa vai adoecer. Um outro complicador: a coronária doente, ela é mais responsiva ao estresse. É comum haver um espasmo coronariano no local da lesão. A coronária se contrai sob efeito do estresse, piorando ainda mais a obstrução. Temos então uma relação lógica aqui: prevenir a inflamação para prevenir as doenças vasculares. E algumas maneiras de fazer isso nós já sabemos. Como falamos nos vídeos anteriores, evitar os alimentos que produzem a inflamação via produção de radicais livres, como nós vimos no vídeo 33. Ingerir alimentos antioxidantes, falamos deles também no vídeo 33. E combater o estresse. O que essas pessoas, em diferentes situações, têm em comum? Meditando, dormindo, brincando no momento de lazer, orando. Todas estão em situações que podemos chamar de atitudes anti-estresse. O que essas pessoas estão fazendo produz relaxamento. E é isso, em última análise, que vai fazer com que elas melhorem a saúde. Eu vou apresentar uns dados para sustentar isso. Fernando Lucchesi, diretor do Hospital São Francisco, professor da Faculdade Federal de Ciências Médicas de Porto Alegre, e Haroldo Koenig, professor de Psiquiatria e Ciências Comportamentais da Duke University de Durham, na Carolina do Norte, Estados Unidos,
publicaram na Revista Brasileira de Cirurgia Cardiovascular, em 2013, uma revisão extensa de mais de 100 estudos já publicados, com resultados muito interessantes relacionando religiosidade e espiritualidade com o processo saúde e doença. Eu vou resumir aqui o que os estudos comprovam. Pessoas que praticam uma religião adoecem menos. E as explicações possíveis para isso. 90% dos estudos demonstraram que pessoas que praticam uma religião fumam menos e bebem menos, ou não fumam nem bebem nunca. Tendem a ser mais ativas fisicamente, têm dieta mais saudável, têm colesterol mais baixo, metade dos estudos comprovaram isso, tem menos obesidade, menos hipertensão arterial, menos estresse psicológico, menos ansiedade, menos depressão. Sentem-se mais protegidas por relações sociais fortes. Suportes sociais, suportes familiares, relações familiares sólidas, sentimentos de irmandade. São mais otimistas, sentem-se mais felizes. Nós já falamos aqui em outros vídeos dessa relação entre espiritualidade e saúde. Mas eu trouxe o assunto de volta porque nós já temos mais ferramentas para conversar sobre o tema. Depois, principalmente, dos últimos 4 ou 5 vídeos. Só para relembrar, não estamos falando de religião, mas de religiosidade e espiritualidade. E espiritualidade, que é o que mais nos interessa aqui, diz respeito a uma necessidade comum de todas as pessoas, que é de preencher um vazio interior. Ou seja, de buscar significado para a vida, propósito no relacionamento com o eu, com o outro, com a família, com a comunidade, com a sociedade, com a natureza. Nós expressamos a nossa espiritualidade com nossas crenças, nossos valores, nossas tradições. Espiritualidade é um conjunto de valores morais, mentais, emocionais, que direcionam os nossos pensamentos e os nossos comportamentos. Nós podemos resumir essa prosopopeia toda com a seguinte definição: nossa espiritualidade é o que nos faz um ser para além de um organismo biológico, de um corpo físico. É a essência do que eu sou. E é o que me conecta com algo maior, que vai além de mim mesmo, que alguns de nós chamamos de Deus, outros de Alá, outros ainda de Hashem, Brahma, Buda, o grande arquiteto do universo. Também os agnósticos, aqueles que não acreditam num ser supremo, também eles acreditam numa força maior que deu origem e organização ao cosmos. É por isso que quando eu falo de espiritualidade, e quando os pesquisadores falam de espiritualidade, não estamos nos referindo à prática de uma religião. A partir de agora, quando eu me referir à religiosidade e à espiritualidade, pense nesse sentido mais abrangente. Será que a melhor saúde é uma espécie de bênção para essas pessoas? Claro que não. Os povos nórdicos do passado, os vikings, adoravam a divindade Thor, deus do trovão, das tempestades, da agricultura, filho de Odin, o criador do universo. Exímios navegadores, eles temiam a tempestade no mar, porque ela representava a fúria de Thor. Nós já passamos dessa fase. Vivemos a era da razão e das luzes e buscamos respostas científicas para fenômenos naturais. Aqui estamos falando de mais um, e certamente existem explicações para ele. Como já existiam explicações para o trovão mesmo no tempo dos vikings. Algumas conjecturas são bastante plausíveis. Vejam, essa interface entre espiritualidade e religiosidade e os processos de saúde e adoecimento tem muitos fatores envolvidos. 2 deles nos parecem bem claros. O primeiro,
a autorregulação comportamental. A pessoa que se filia a uma instituição passa a se submeter a regras e a ser influenciado por sua filosofia. Não sabeis que seu corpo é templo do Espírito Santo? Diz o pregador, citando São Paulo em 1 Coríntios 6,19. Isso, dito num contexto doutrinário, motiva a pessoa a cuidar do corpo. A morada de Deus. Se essa instituição te motiva a ter comportamentos morais socialmente aceitos, tais como se dedicar à vida familiar, evitar excessos alimentares e de bebidas, levar uma vida regrada, dormir e acordar no tempo certo, essa pessoa terá menos risco de ficar obesa, diabética, hipertensa e, consequentemente, de ter doenças cardíacas. Bem óbvio isso, não? A segunda é de natureza psicossocial. Se essa instituição te motiva a exercitar a prática de dar e de receber amor, dar e receber perdão, assistir os necessitados material e espiritualmente, ter compaixão com os que sofrem, ser altruísta, você viverá um estado de gratificação interior que te fará se sentir mais relaxado, tranquilo, menos propenso a distúrbios emocionais como ansiedade, depressão. Você sofrerá menos de fenômenos antecipatórios, que é quando a pessoa começa a ficar ansiosa hoje por algo que só vai acontecer daqui a um mês. Agora vejam, tudo isso que descrevemos aqui sobre comportamento pode ser resultado apenas de uma filosofia de vida. Não depende necessariamente de se praticar esta ou aquela religião. Mas em grande parte é o que se observa dentro daqueles que as praticam. Quando você vai ao cardiologista fazer um check-up, ele vai traçar o seu perfil de risco, vai definir a partir das informações que ele vai obter, da conversa, da entrevista, do exame que vai fazer e dos exames laboratoriais, qual é o seu potencial risco de ter uma doença cardíaca no futuro. E a partir daí, definir as orientações que ele vai te dar. Portanto, não estranhe quando o seu cardiologista lhe fizer perguntas acerca da sua religiosidade ou da sua espiritualidade. Agora você já sabe que ele tem uma razão objetiva para te perguntar isso, que é avaliar mais um aspecto do seu perfil de risco. Obrigado pela companhia até aqui. Deixe o seu gostei, compartilhe o vídeo com suas redes, se inscreva se ainda não é inscrito no canal e acione o sininho para receber notificações. Se tiver algum comentário a fazer, escreva aqui embaixo na área específica dos comentários. Eu sou o Dr. Paulo Alves, médico cardiologista.